Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que seja uma live de crescimento, Pai, espiritual, que possamos estar cada vez mais perto de Ti, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, que possamos meditar nessa palavra, Senhor, e que nosso coração seja cheio da Tua palavra, que a nossa mente seja cheia da Tua palavra, Senhor, que possamos confiar cada vez mais em Ti, confiar na Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Deus, perdoa, Pai, as nossas falhas e nossos pecados, que o Senhor possa estar nos direcionando, que o Teu Espírito Santo venha falar sempre ao nosso coração para aquilo que devemos ou não fazer, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma live abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você já estar curtindo aí. Aleluia. Hoje é dia 24. Bom dia a todos. Riquinho, Deus abençoe. Amém. Vamos à primeira lição de hoje, que é ensino, perseverança, ânimo e esperança. Aleluia. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aleluia. Está lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Paulo ensina a igreja de Roma, como membros em diversas fases de maturidade na fé, que o ensino das Escrituras produz paciência de uma forma especial na vida daquele que educa. A ideia é que ao buscar a Escritura como base do ensino, o professor encontrará uma fonte inesgotável, glória a Deus, que jorra paciência. Essa paciência irá produzir e alimentar uma perseverança sem fim para viabilizar a nobre, porém difícil vocação de ensinar. Bom dia, Felipe, Deus abençoe. Aleluia. O apóstolo diz que há consolo na Bíblia e por meio desse consolo é viabilizado o ensino. Aleluia. Aqui destaco a própria ideia de que para ensinar precisamos aprender. Paulo nos mostra que quando temos as Escrituras como base no ensino, somos primeiramente abençoados como base do nosso ensino. Somos primeiramente abençoados com consolo e isso possibilita um ensino saudável. Aleluia. Esse consolo constante gera em nós o ânimo. E qual maravilhoso é aprender com alguém animado, vibrante, que ama o que faz. Aleluia. Alimentados pela paciência e consolo das Escrituras, podemos levar a revelação de Deus a seu propósito último, a esperança em Jesus. Aleluia. Paulo diz que tudo que foi escrito foi com o objetivo do ensino, que gera transformação e salvação. Essa esperança produzida é fruto da salvação em Cristo e nos move a uma vida transformada e plena. Não é à toa que o ensino é parente integrante da declaração de missões de Deus. Aleluia. O ensino das Escrituras é fundamental para alimentar nossa perseverança, ânimo e esperança. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura de João, capítulo 4 ao 6. Amém. Vai curtindo aí, minha irmã, essa live. Deus abençoe a sua vida. Amém. Aleluia.
Enquanto você curte aí, eu vou estar compartilhando com algumas pessoas essa live. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. João capítulo 4 vai dizer assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu e lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhes a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhes: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Crer-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores os adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes: Obrigado, Tiago, Deus abençoe. A mulher disse-lhes: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: Eu sou o que eu falo contigo. Eu sou eu que falo contigo. Aleluia. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Aleluia. Amém, Tiago. Deus abençoe. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhes porventura
algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar, onde vós não trabalhardes, outros trabalharão, e vós entrardes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Aleluia. E disse-lhes-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. Aleluia. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Como os samaritanos são abençoados, viu? Olha que bênção, né? Ter Jesus ali, conversando com ele, e através de uma mulher que era repudiada dentro dos samaritanos, né? Olha só como Jesus muda a vida de uma pessoa. Ela pode ser repudiada, ela pode ser mal falada, mas quando Jesus entra na vida dela, pode ter certeza que vem grandes coisas para a vida dessa pessoa. E ainda mais, as pessoas que falavam dela, as pessoas que criticavam ela por estar vivendo esse momento, né, de estar com um marido, estar com outro, Jesus vai lá e muda a vida dela. Pois é, meu irmão, e eu sei que Deus vai te honrar cada vez mais, e você vai ser bênção na sua casa e na sua cidade. Amém? Se você crê, eu creio também que Deus pode fazer grandes coisas, meu irmão. Amém? E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também lhes tinha ido a festas. Aleluia. Bom dia, mãe, bissamãe. Segunda vez foi Jesus a Canaã, na Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo estes que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Aleluia. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor, e disse-lhes: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 5 de João. O Evangelho de João, capítulo 5. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo,
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Aleluia. Deus abençoe, Tiago. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma a tua maca e anda. Aleluia. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disse-lhes aquele que tinha sido curado: É sábado, não é-te lícito levar a cama. Oh, Jesus. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-se no templo e disse-lhes: Eis que já estáis são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o nome, o que havia curado. Aleluia. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Sou da Igreja Batista Maranata, Gandu, Bahia. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo isso igual a Deus. Aleluia. Paranaíba. Olha aí, Deus abençoe, meu irmão. Deixa eu te seguir já aqui. Aleluia, Deus é bom. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho, o Pai, faz igual, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que eu vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aleluia. Para que todo que honre o Filho como honra o Pai, quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Em verdade, eu vos digo que vem a hora, e é agora, é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também aos filhos ter a vida em si mesmo. Aleluia. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis nisto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Aleluia. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aleluia. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia, alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João,
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e não elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas recebo bem, vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, de outro vier em seu próprio nome, e esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Aleluia. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos espereis. Porque se vós creis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nas suas escrituras, como crereis nas minhas palavras? Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 6 de João. O Evangelho de João, capítulo 6, vai dizer assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Amém, irmão Tiago. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Deus te proteja e livre de todo mal. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse: Bom dia, nega, Deus abençoe. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-lhe, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou pães e os peixes, e dando graças, repartiu-lhes pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente mantém os peixes, quando eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram-nos 12 cestos de pedaços. Aleluia. Amém, Cauã. Deus abençoe. Para que não se perca. Recolheram nós, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Aleluia. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live para que chegue para mais pessoas. Amém. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já o escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Aleluia. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximaram-se do barco, e temeram,
pois ele lhe disse: sou eu, não temais. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Não temais. Imagine aí você tá dentro de um barco e vê uma sombra de um homem. E ele diz: não temais, sou eu. E muitas vezes Jesus está dizendo para você nas situações que você está vivendo: não temais. Não temais. Não temais. Eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está trazendo dúvida em seu coração. Aleluia. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-os do outro lado do mar, disse-lhes: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluia. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. E disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhes, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me enviastes, e contudo não crerdes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe Davi. E o que vem de mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, para que o ressuscite no último dia. Aleluia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Pai e crer nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmurava, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Ô mãe, choveu aí, mãe, a noite toda, porque aqui choveu, viu? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim
têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que aquele dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como não pode dar este a carne a comer? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim de mim se alimenta também, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto, pois, escandaliza. Que seria, pois, se fizessem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse. São Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Aleluia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia. João capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta palavra a mim. Aleluia. Vamos a Provérbios. Tá bem, mãe. Eu lhe perguntei se aí tá chovendo, se choveu. Aleluia. Provérbios 24 vai dizer assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Aleluia. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e não há vitória na multidão dos conselhos. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria na porta. Não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, é abominável aos homens o escarnecedor.
Aleluia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Aleluia. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao seu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espieis a habitação do justo, o ímpio, nem assoleis a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão do mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, te regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos teus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tome ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que te buscam mudanças, porque de repente se levantarão a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, o povo os amaldiçoarão. As nações o detestarão. Mas para os que repreendem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Aleluia. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta ao campo, e então edificará sua casa. Não sejais testemunha sem causa contra o seu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cartos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerarei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco cruzando as mãos, como outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Aleluia. Provérbios 24. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura de Salmo 91. Que vai acontecer? Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Coloca aqui abaixo, antes que eu encerre a live. Eu oro por você, amém? Pelo seu pedido de oração. Amém. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Pai, perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas. Tenha misericórdia, Pai, da minha vida. Obrigado, Senhor, por mais esta live. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui nesta live, Deus. Te agradeço pela vida de cada um. Abençoa, Pai, a saúde dela. Senhor, abençoa a vida espiritual dessas pessoas, Pai, que estiveram aqui. Senhor, dá um renovo, Pai. Renova, Pai. Renova a mente, renova a vida espiritual. Renova, Pai. Um renovo, Pai. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. Renovo. Muitas vezes, Pai, nós nos se desesperamos, Pai. Ficamos amedrontados, Pai, pelas circunstâncias, pelas coisas do mundo, Pai. Tenta nos atingir, Pai. Senhor, que possamos confiar mais em Ti. Pai, que possamos cada vez mais, Senhor, acreditar na Tua palavra. Ficar firme, Pai, no Teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos fortaleça, nos dê uma direção. Fala conosco sempre, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe. Gratidão a todos que estiveram aqui na live. Amém. Gratidão, gratidão mesmo. Silva, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão. Que a paz e o amor de Jesus Cristo e as doces consolações estejam sempre contigo e com toda a tua família. Amém.